Barulho invisível. Você sabe o que é barulho invisível? Já parou para pensar sobre o que é isso? Dá uma paradinha e observa a sua volta. No dia a dia, se não tem um monte de ruído constante, principalmente se você mora na cidade grande. Para pensar em buzina, o trânsito, o som dentro do carro, o rádio no Uber, a televisão ligada ali o tempo todo, às vezes sem estar alguém assistindo, celular seu, de quem é da sua família, dentro do transporte público tocando e TikTok passando, Instagram passando e aquele ruído, é muito barulho, conversa paralela. Então o que acontece? Nós nos acostumamos com esse tipo de barulho. E a gente acha que a gente não está nem percebendo, só que o nosso cérebro, ele fica registrando tudo aquilo, ele fica reagindo a esse barulho. Para algumas pessoas isso é mais sensível, para outras não. Só que qual o problema disso? Essa exposição ali, contínua ao barulho, vai ativando o nosso sistema nervoso. A gente tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático é aquele que reage de forma mais consciente. Então, ele é o responsável por colocar o nosso corpo em estado de alerta. Então esse barulho, ele fica ali numa completa ativação e contínua. Isso vai deixando a gente num estado de alerta ali, como é que ele te fala? Crônico. E a longo prazo, qual o sintoma que dá? Um desgaste emocional, um desgaste físico e aquele cansaço que você não sabe nem de onde está vindo. Pois é. Os estudos mostram pra gente que uma conversa normal, sem a gente estar gritando com o outro, né? Que tem muita gente que fala gritando, né? A pessoa fala tão alto que parece que você está lá na esquina, né? Tem gente que é assim, né? Mas uma conversa educada, uma conversa normal, ela tem mais ou menos 50 decibéis, que é a forma como se mede o nível do ruído, que é equivalente a essa conversa normal, e isso já começa a afetar a nossa concentração. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, se eu estiver lendo alguma coisa e alguém começar a conversar, aquilo já me chama a atenção, já tira a minha concentração. Agora, nas grandes cidades, que é onde a maioria das pessoas vive, o nível de ruído ele é muito maior do que somente o ruído de uma conversa, por mais que a pessoa grite para conversar. Né? Então, geralmente, acima de 70 decibéis, que é um nível de ruído mais alto, como acontece nas cidades, eu falei, o impacto do som, o impacto do barulho, ele vai se tornando crônico no corpo da gente. E isso vai gerando mais estresse, mais aumento da pressão arterial. Isso gera distúrbios do sono também, atrapalha para a gente poder dormir bem. Isso gera também problemas cardiovasculares com o tempo. Então, o que os estudos estão mostrando? Que existe esse peso silencioso, né? Essa sobrecarga silenciosa que vem do excesso de barulho. Estava conversando com a Amanda, que nas pesquisas que eu estava dando uma olhada, né, os pesquisadores, tem uma delas que fala assim, olha, perto da minha casa fizeram uma praça ou algo parecido com isso, que não importa a hora, 2, 3, 4, 5 da manhã, tem gente gritando, tem moto acelerando, tem gente botando música. Então o barulho constante, principalmente na hora do sono, né, na hora que a gente está dormindo à noite, atrapalha muito. E como ela falou, deixa o nosso corpo em estado de alerta. Então muitas vezes, sem que nós percebamos, a exposição contínua a muito barulho, como a gente costuma estar vivendo no dia a dia das cidades, gera uma sobrecarga, né, cognitiva, de falta de concentração e de outras coisas que acontecem também no nosso corpo, e a gente acha que é aquilo que eu falei no início, que acha que não, trabalhei demais hoje, ou de repente eu não comi direito. Isso também influencia, só que esse peso invisível, né, do barulho que a gente fica o tempo inteiro passando por ele também, quando se torna crônico, vira uma poluição sonora. E a gente vai se acostumando com isso e o corpo da gente vai se sobrecarregando, né? Sim, com certeza. Dá uma boa noite aqui, que entrou aqui, um beijo para você. Seja bem-vindo. E qual é a questão toda disso? Tem barulhos que a gente pode evitar que fique ele sobrecarregando a gente, né? Notificação no nosso celular, a altura
para não sobrecarregar o ouvido do coleguinha. Então, tem uns que não dá. Tipo, tem barulho que da rua. Você não vai conseguir evitar. Segundo, barulho, se você mora perto de um lugar barulhento, não está dando para você se mudar do lugar. Então, investir às vezes no protetor de ouvido. Tem algumas sugestões que o Wallace vai colocar aqui. Mas a grande questão é você observar o que dentro da tua rotina pode mudar. Por quê? A Organização Mundial da Saúde já coloca que o barulho urbano já é um problema de saúde pública. Isso vai implicar diretamente na sua saúde hoje, com esse cansaço que o Wallace está colocando, e na sua longevidade também. Então, quais são esses efeitos negativos na saúde, na longevidade? Pode aumentar o risco de pressão alta, porque está ali o sistema nervoso totalmente ativado o tempo todo. Isso tensiona as artérias, então aumenta o risco de hipertensão, de doença cardíaca, distúrbio do sono. O excesso de ruído muitas vezes leva à insônia e a pessoa não sabe por que não está conseguindo descansar. Aquela pessoa que fala assim: doutora, eu estou cansada, eu deito, mas eu não consigo dormir. E muitas vezes isso está no excesso de barulho. Só fazer uma parte, né? Por exemplo, aqui na casa da Amanda é muito silencioso. Né? Então eu falo para ela que as minhas melhores noites eu durmo aqui. Quando eu tô na minha casa, que é um pouquinho mais longe, a gente fica de frente para uma rua. Isso. E nessa rua a gente tem um fluxo de ônibus, de moto e tal. Então, às vezes até algumas horas da noite, até meia-noite, pouquinho e tal, tem essas motos barulhentas que a pessoa parece que nasceu querendo chamar a atenção. Você sabe o que é, né? Um cano de descarga, fazendo aquele barulho gostoso no ouvido de todo mundo de noite, né? Tipo assim, olhem pra mim porque eu sou uma pessoa que nunca recebeu atenção e quero a atenção de todos agora. Você sabe o que eu tô dizendo. Então essa galera que passa de moto fazendo barulho, isso perturba o sono, né? A gente, infelizmente, acha que se acostumou com isso, mas eu percebo isso quando eu venho dormir aqui na tua casa, né? Você comentou isso esse final de semana, né? Nossa, o que mais me chama atenção aqui é o silêncio. Que bom, né? Imagina, se fosse lá e cá, barulhento. Não, ele tinha ficado doido, com certeza. Não dá, mas é isso. Então a quantidade de barulho excessivo afeta o sono, afeta todas essas coisas. Isso leva o estado, para você aí que está ouvindo a gente, de cansaço crônico, de fadiga crônica. E o que vai acontecendo com a falta de sono? Vai virando uma bola de neve, né? A pessoa fica ali com o sistema nervoso sempre ativo, vai afetar o sono, vai dar mais cansaço, e o que isso vai gerando? Irritação, um estado de ansiedade, uma queda no nível de paciência e de concentração. E o rendimento, que a gente chama de cognitivo, que é o de aprendizado, ele também acaba caindo. E reduz uma coisa que a gente chama de plasticidade cerebral, que é o quê? É a capacidade do cérebro de se adaptar e ir se remodelando ao longo da vida. Então, isso vai acabando prejudicando a gente com o tempo mesmo, a novas experiências, a novos estímulos. E isso a gente precisa ficar atento. E como é que você deve estar se perguntando aí, Amanda, Wallace, o que eu faço para evitar tudo isso? Porque eu moro num lugar barulhento, eu convivo com pessoas que têm o hábito de deixar a televisão ligada e muitas vezes sem ver. O que eu faço? Wallace tem umas dicas aqui. Bom, a primeira coisa que a gente já está fazendo aqui, que é tornar esse assunto de uma forma consciente para você. Exato. Porque muitas vezes o barulho não é uma coisa que a gente percebe, né? Porque a gente está transitando, andando de um lado para o outro e tal. Isso. E às vezes o barulho a gente não sabe que ele influencia tanto assim no nosso corpo. Mas sabendo disso já é o primeiro passo. Agora, existem estratégias, né? Às vezes não dá para você se mudar de onde você mora, não vai dar para você mandar a pessoa, né, calar a boca porque tá falando alto demais. Às vezes é um vizinho barulhento. Então, aí existem algumas sugestões que a gente pode dar aqui para você buscar exercitar. Bom, sabendo que o barulho é um elemento perturbador no dia, você pode buscar criar momentos de silêncio absoluto todo dia. Um exemplo, Amanda, por exemplo, faz isso diariamente. Acordou, meditação. Meditação que é o quê? A capacidade de você ficar concentrado, pode ser na sua respiração, pode ser num mantra, pode ser em outra coisa. Então, a meditação, ela é algo que tira você um pouquinho, né, do que está acontecendo ao
redor e deixa você focado em algo. Quando você busca a meditação, é de preferência que seja num lugar mais silencioso. Se por acaso o lugar onde você estiver não for silencioso, busca acordar um pouquinho mais cedo. A gente já fez aqui alguns conteúdos sobre um livro que a gente gostou bastante, que se chama Clube das 5. É verdade. Então, para você que está sem horário para poder fazer uma meditação ou um momento de silêncio depois que você acorda, que tal acordar um pouquinho mais cedo? Não precisa ser às 5 horas, mas acordando um pouquinho mais cedo do que os outros, geralmente a gente consegue encontrar um momento de silêncio. Até mesmo para poder fazer silêncio na mente, organizar as coisas do dia com mais calma. Então a primeira sugestão é buscar momentos de silêncio absoluto. Se não der para ser de manhã, algum horário durante o dia ou à noite, que você possa parar, desligar um pouco as coisas que estão fazendo barulho ao seu redor e se concentrar somente no silêncio. Isso pode durar uns 10, 15 minutinhos, uma leitura, uma meditação. Isso ajuda bastante a concentrar novamente para aquilo que importa. A gente precisa dar uma organizada no cérebro de vez em quando fazendo isso. Que isso ajuda a dar um reset diário. Qual é a questão? Quando nós não conseguimos evitar alguns barulhos externos, nós temos que nos resguardar para aumentar a nossa capacidade de aguentar esses barulhos. E várias delas aqui estão dentro dessas orientações aqui que o Wallace está dando agora. Dá uma boa noite aí para a mamãe e para o tio Sérgio. Sejam bem-vindos. Uma outra sugestão bacana, usar protetor auricular. Para quem não sabe o que é, aquela coisa que às vezes a galera usa na rua para proteger do excesso de barulho. Gente que está trabalhando na rua, gente que trabalha no trânsito. Então tem alguns que são intra-auriculares, né? E outros que são aquela concha, né? Que fica aqui no ouvido. De concha eu já usei esse para estudar. Já usei esse para estudar durante um tempo. Então, por exemplo, hoje em dia, até o uso da tecnologia ajuda também. Existem alguns fones de ouvido, geralmente são um pouquinho mais caros, mas já estão ficando mais baratos, que possuem uma função de cancelamento de ruído. Essa função de cancelamento de ruído, ela gera um som contrário ao som que está vindo para os seus ouvidos e deixa você um pouco mais isolado do barulho que está acontecendo do lado de fora. Tem gente que já usa esse tipo de fone, sabe o que eu estou falando. Outras pessoas, às vezes, podem até ter a função no fone e não sabe. Dá uma procurada, porque ele consegue isolar o som alto que está ao teu redor e deixar um pouco mais suave os sons para não afetarem o teu canal auditivo. Abafador para poder estudar, para poder trabalhar, como esse que eu falei que tem a concha, tem os intrasauriculares. E tem também esses, né, que botam dentro do ouvido, que tem gente que usa para dormir. Sim, né? Verdade. Os nossos amigos, o Fernando, por exemplo, né, ele quando faz viagem, ele usa o tapa-olho e o protetor auricular e vai tranquilão, para evitar barulho. Porque dentro de ônibus a gente não tem como evitar. Tem profissões que precisam fazer viagens constantes. E muitas dessas viagens são oportunidades para a pessoa que está se deslocando dormir. Então, nesse momento, é preciso que você valorize e aumente a forma, é o que eu falei, a reserva da paciência, a reserva para não matar alguém que está fazendo barulho do teu lado numa hora imprópria. Uma outra sugestão é fazer o quê? Já que a gente está ficando consciente do barulho que está ao nosso redor, dá uma olhadinha se a tua TV, o teu rádio, o teu celular não está com um som um pouquinho mais alto do que deveria. Porque às vezes a gente fica no ambiente e sem perceber a televisão está ligada alta lá no canto, sabe? O telefone está com um som alto demais para as notificações que estão chegando. Muitas vezes sem ninguém vendo, né? Sem ninguém tá vendo, sabe? Então, assim, é bom evitar uma TV ligada à toa, observar o volume dos aparelhos quando eles estão ligados, né? E buscar também se acostumar com o silêncio, que é uma coisa que incomoda algumas pessoas, porque quando a gente fica no silêncio, a gente está sozinho com a gente. E tem pessoas que às vezes evitam isso, deixando os aparelhos ligados, deixando sempre algum barulho ao redor, para não ficar sozinho com os seus pensamentos. Com a prática da meditação, isso vai melhorando com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com os próprios pensamentos, né? Conforme a gente vai se expondo mais ao silêncio, a gente vai acostumando. E uma forma de fazer uma transição para quem tem hábito de deixar barulho o tempo todo, claridade o tempo todo, ruído, é mudar. Primeiro é observar o que está sendo falado, o que está sendo dito no ruído que está ali no ambiente. E, se for o caso, se quer deixar o ruído
botar uma coisa bacana, botar uma música, botar uma palavra bacana, tem a opção, não falta no YouTube, botar a gente, botar coisa saudável. Então, até você se acostumar com essa questão do silêncio. Ninguém aqui tem voz esganiçada, que fala direitinho, então... Se você quiser ouvir o Bora Rejuvenescer, vai ser bom para os seus ouvidos. Uma outra sugestão, para a gente já partir aqui para um outro assunto, uma outra sugestão em relação ao som e ao barulho é experimentar ouvir mais sons da natureza e músicas com certas frequências. Verdade. Existem alguns vídeos que estão disponíveis no YouTube mesmo, com frequências específicas para relaxamento, frequências que mostram sons de pássaros, de natureza. Eu sempre digo o seguinte, o meio onde nós estamos inseridos, ele é sempre muito dominador, até da nossa força de vontade. Às vezes eu tenho muita vontade de fazer tal coisa, mas o meio não me favorece. Às vezes eu quero muito quero trazer pensamentos nobres, mas as pessoas ao redor estão falando um monte de besteira. Então como é que a gente faz para mudar o nosso meio? Às vezes não tem como a gente sair de onde a gente está, mas dá para a gente tornar o meio digital o nosso meio de convívio também. Então escutar no próprio YouTube, você pode pesquisar sons de natureza, sons de pássaros, né? Tem muitos canais no YouTube que trazem esse tipo de conteúdo. Sim. No Spotify também tem músicas relaxantes. Eu pessoalmente gosto muito, para deixar no ambiente da casa mais tranquilo, um estilo de música chamado Lo-Fi, L-O-F-I. Depois você dá uma procurada. São sons legais que geralmente não são cantados, que são bem suaves e você deixa no ambiente e aquilo torna o ambiente mais calmo. Usei muito isso durante a época da pandemia, onde o estresse estava muito alto, eu deixava ligado ali o sonzinho Lo-Fi em casa, me deixava mais relaxado, sabe? Sabe o que eu uso muito no metrô? E antes de dormir? Flauta indígena com som da natureza. É só colocar assim, aí no YouTube. Flauta indígena com som da natureza. Você entra em outra atmosfera, muito vibe zen. Só com som. Isso. Só com som. Só com som, uma aguinha também, tá? Isso. Olha aí. só, essas frequências que a gente está falando aqui, tem uma frequência que é muito comentada, que é a frequência 432 Hz. É uma frequência geralmente utilizada em músicas de meditação, como essas que a Amanda está falando, que tem flauta, que tem sinos, né? E acredita-se muito que esse tipo de som, esse tipo de frequência, ele ajuda na redução do estresse, traz mais clareza mental para a gente também e gera uma conexão maior com a natureza. Então, por mais que você não consiga, às vezes, mudar o meio onde você está, você tem ferramentas e sugestões, como a gente está dando aqui, de modificar, pelo menos, né, em alguns momentos, para você não ficar sobrecarregado com o excesso de barulho, o excesso de ruídos, o excesso de notificações, de coisas que estão atrapalhando, sem que você perceba, o teu próprio corpo e a forma de liberação dos hormônios que o cérebro fica ali rodando. Fica mesmo.